bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Papo Oxitocinas. Se é a sua primeira vez aqui, o nosso papo é a troca entre mulheres e homens que estão se reinventando. Hoje o nosso papo está demais. Nós vamos conversar com Tila Chitunda. A Tila é diretora e produtora de cinema e TV. Ela iniciou a sua trajetória lá em Olinda, Pernambuco, apresentando o programa Sopa Diário. Fez vários curtas-metragens, dentre eles alguns premiados em importantes festivais nacionais e internacionais. Eu conheci a Tila assistindo Fotográfica, que mostra a relação Brasil e Angola a partir da sua visão dentro das suas relações familiares. Desde 2006, entre idas e vindas entre Olinda e Genebra, essa mulher se movimenta, criando e tentando conciliar as suas paixões, a sua arte no cinema e a sua família. Desde 2016, ela já está de uma forma mais definitiva aqui na Suíça e hoje a gente vai conversar com a Tila sobre os diferentes tipos de movimentos na vida da mulher que cria. Que profundo, hein? Os diferentes tipos de movimento na mulher que cria. Lembrando que todas nós criamos, seja desde uma horta até um filme como a Tila, passando pela criação de filhos, passando pelas nossas relações. Quanto mais conscientes nós estivermos sobre quem somos e como são os nossos movimentos, melhor serão as nossas criações. Tila, seja muito bem-vinda ao nosso Papo Oxitocinas. Muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente, viu? Eu que agradeço, Geis, a oportunidade, o convite. Uma delícia participar aqui do Papo Oxitocinas. Joia. Eu também quero agradecer, aliás, não estava aqui não estava no nosso roteiro, agradecer ao grupo das Lobas, a Ariela, a Tatiana, por primeiro ter me convidado, depois pela oportunidade que elas nos deram, que elas que meio que nos apresentaram, né? Eu conheci a Tila nesse grupo, então foi assim que a gente trouxe a Tila até vocês. Tila, então vamos lá. Você entrou numa universidade de Pernambuco em 99, numa época em que não havia cotas. Você fez comunicação social. E como é que foi a sua trajetória de ser negra num país onde o racismo não é abertamente discutido, ou porque temos aquela imagem de não sermos um país racista? Como é que foram os seus desafios? Então, Geisa, esse é um tema que me interessa muito, né? Porque eu nasci no Brasil, mas venho de uma família angolana, né? Que imigrou durante a Guerra Civil que aconteceu em Angola, isso na década de 70, 76. E aí, uma família que já chegou com alguns filhos, e depois de um tempo, para surpresa dos meus pais, minha mãe estava grávida, e era eu, né? A raspinha do tacho. E aí, uma coisa que a gente sempre observou na nossa família, né? Porque os meus dois pais são negros, portanto, todos os irmãos também são negros, é que minhas irmãs, quando começaram quando eu comecei a estudar isso, já no ensino fundamental, o meu pai sempre levou a educação muito a sério e ele sabia que seria através da educação que a gente poderia fazer nossas escolhas, que a gente poderia ter um sentido crítico do mundo, enfim. E desde pequena, assim, ele sempre se sacrificava para nos proporcionar uma educação de qualidade. E foi através dessa educação de qualidade que a gente conseguiu entrar numa universidade pública, as minhas irmãs antes de mim, e depois, em 99, eu, sem cotas, né? E aí, quando cheguei na universidade, eu olhava ao redor, só tinha eu, talvez mais um misturado, assim, como a gente diz hoje, um afro-brasileiro, e era um lugar de incômodo também, de dizer, caramba, cadê os negros, né, dessa sociedade nesse lugar? E foi aí que a gente também começou a perceber que isso é fruto da história do Brasil, né? Uma história que mesmo tendo o povo negro como base, mas esse povo negro primeiro foi escravizado na África, foi trazido para o Brasil, chegando do Brasil, ficou nesses espaços de servidão, né, de submissão, e sem acesso à educação, sem acesso aos lugares de poder e de decisão da sociedade, né? Então, quando você entra na faculdade, você começa a perceber isso também, de forma mais, no meu caso, em 99,
de forma mais evidente, né? Porque eu era praticamente a única negra lá. E isso também acaba mostrando como é a situação do negro no geral no Brasil, né? Que a gente pensa que é um lugar, que algumas pessoas dizem, mas aqui é muito tranquilo, a gente não tem esse problema de racismo e tal, e que não é muito certo, assim, não é bem assim, né? Não é muito verdadeiro. Não é verdadeiro, exatamente. Eu própria tenho algumas experiências, desde entrar numa loja e rapidamente ser percebida que estou sendo seguida por um segurança, né? Que ele acha que está discreto, mas não vendo que ele está ali porque eu entrei, sou negra e, sei lá, talvez ele vai dizer, né, ela não tem condições de comprar e está aqui, então ela deve estar aqui para roubar, sabe? Ou mesmo estando na minha casa, e aí não é ficção, é uma história real, de uma pessoa com menos possibilidades que bate, né? A gente que mora no Brasil vive com essa coisa diariamente, sobretudo quem mora em casa, a pessoa vai lá, toca mesmo para pedir comida ou pedir dinheiro e tal. E uma vez eu abri a porta de casa e a pessoa simplesmente olhou para mim e disse, por favor, chame a dona da casa. E eu, hã? Como assim, né? Como Mas assim? ele não podia entender, ele não podia imaginar que eu, sendo negra, poderia ser a dona daquela casa onde ele estava batendo, porque o bairro não era uma periferia, né? Por aí vai. E eu, como isso já aconteceu algumas vezes, então depois da segunda vez eu disse, vou ter que brincar com a situação, então eu digo, momento, né? Então você fecha a porta e depois de, sei lá, 10 segundos você abre, pois não, e a pessoa toma um susto, né? E a ficha cai. Mas eu não posso deixar de dizer que eu sou uma negra privilegiada porque tive acesso a essa educação e o que me levou a poder conquistar espaços que eu gostaria de conquistar. Mas, assim, ao meu ver, a educação ela não pode ser considerada como privilégio, sabe? E aí, ao mesmo tempo, eu acho que assim, o sistema de cotas que foi implementado, acho que a partir dos anos 2000 tiveram algumas experiências, mas a lei, eu acho que foi sancionada, se eu não me engano, em 2011 ou 2012, quer dizer, muito recente, mas a gente pode ver nesses últimos, digamos assim, 18, 19 anos, desde os primeiros passos do sistema de cotas no Brasil, o quanto isso refletiu na mudança da sociedade brasileira. Porque, de fato, os negros começaram a ocupar esses espaços, e a partir do momento que você começa a ocupar espaços de pensamento, você começa a ocupar outros espaços na sociedade. Né? Ou seja, a base geral para qualquer mudança de percepção é a educação. Isso. A educação. Assim, isso foi o que meu pai colocou, meus pais colocaram desde o começo, e eu não nego, assim. Tanto é que isso virou depois tema de filme, enfim, posso falar isso mais tarde. Sim, sim. Porque é isso, acho que sem educação a gente não pode, enfim, a gente não desenvolve um pensamento crítico, a gente não pode fazer nossas escolhas, a gente é muito mais facilmente manobrado, né? E quando eu falo de educação, é educação de qualidade, porque tem a educação. No Brasil, você vai dizer, mas tem escola pública e tal, mas aí eu pergunto para você, Geise, para quem está assistindo a gente, quantas pessoas você conhece que estudaram toda a vida numa escola pública e conseguiram chegar numa universidade pública? A gente tem esse dilema, né, para resolver no Brasil, que é a educação de base pública, ela não funciona muito bem, e quem vai para as faculdades, universidades públicas, que são as universidades de mais qualidade do Brasil, no geral, são as pessoas que estudaram em escolas particulares. Escolas particulares que tiveram condições de... Sim. Então, é isso. Então, assim, tudo bem, quando eu falo de educação, eu estou falando de uma educação de qualidade, que vai de fato formar uma pessoa que tem um pensamento crítico, que pode entender e interpretar a realidade que ela está vivendo, sabe, sem ser manobrada. Então, assim, esse foi um pouco meu percurso nesse meu comecinho aí, né, de vida ainda de estudante, mas já indo para estudante já. Então, quer dizer, a tua base foi realmente ter teus pais que realmente prezavam pela educação e se sacrificaram para realmente dar para você e para os teus irmãos o melhor acesso a essa educação. E aí que você chegou aonde, né? Otila, você já tinha uma carreira super bem encaminhada lá em Olinda. E aí, a partir de 2005, você veio para a Suíça meio que se aventurar, veio que conhecer outros mares, seguindo o seu coração.
quais foram os seus principais desafios, né? O namoro, o voluntariado na TV. Me corrija a pronúncia se eu estiver falando errado. É TV Bordonete em Lausanne, é isso? Bordonete? TV Bordonete. Tá. Então, a partir de 2005, você veio para cá, seguindo o seu namorado na época, e uma das primeiras coisas que você logo procurou aqui foi um estágio, um voluntariado, um voluntariado nessa TV Bordonete em Lausanne. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência inicial aqui. Ok, exato. Então, terminando esse momento da faculdade, eu comecei a minha carreira no Brasil, e nesse mesmo momento que estava começando a carreira, ali 2004, 2005, conheci o meu atual esposo. Atual marido. Atual maridão. Melhor do que esposo ou marido, né? Eu acho que é mais um companheiro. Um companheiro. Isso foi em 2005. E ele era um suíço. Ele porque estamos juntos ainda, ele está vivo, ainda bem. E ele é um suíço, gatão suíço. E aí, só que aí tinha essa questão, ele estava, na verdade, fazendo estágio no Brasil, mas ele tinha que voltar para concluir o curso dele na Suíça, e eu, por sua vez, estava ali naquele começo de namoro, mas disse, mas o cara é tão massa, assim, a gente está tão bem. E aí teve um momento que eu pedi uma licença meio sem vencimentos ali na época eu era produtora numa TV lá em Recife, produtora e repórter, e aí pedi licença sem vencimentos, dizendo, eu preciso fazer uma viagem, assim, que acho que vai durar no máximo uns 6 meses. Mas eu preciso ter certeza de uma coisa que está batendo aqui no meu coração, e aí vim morar um tempo com o meu companheiro aqui na Suíça, só que nunca tinha vindo para a Suíça, já tinha vindo para a Europa, mas nunca tinha vindo para a Suíça, né? Tudo que eu conhecia era chocolate, fabricante de relógio. Vaquinha, aquelas paisagens. Né? Os Alpes, tal, aquilo que você fica no imaginário, mas enfim, eu digo, mas estou indo por um tempo, e aí eu preciso criar uma rotina, né? Cheguei aqui, era um período de inverno, o meu companheiro estava terminando sua faculdade, e eu disse, não, eu preciso criar uma rotina, porque senão eu vou primeiro morrer de frio, né, se eu não tiver uma razão de sair de casa. Tudo bem, dentro de casa é muito quentinho, mas eu preciso entender isso aqui, preciso aprender a língua, eu não falava francês na época. E aí, nessa minha busca de criar uma rotina, então eu cheguei na TV Bordonete, que é uma TV comunitária, e disse para eles, eu tenho uma experiência de criação, de produção audiovisual no Brasil, e eu queria saber se eu posso fazer um voluntariado aqui. E eles, assim, super acolhedores, disseram, sim, claro, na época eu acho que eu falei meio inglês, assim, nem lembro muito bem como, porque eu não falo. Um francês com inglês misturado. Exato. E aí eles rapidamente disseram, não, vem, até porque era uma TV que ficava num bairro que a maioria dos moradores eram imigrantes, uma TV comunitária, então isso também ajudava nesse sentido. E aí, uma vez que eu comecei esse estágio na Bordonete, percebi que as pessoas que estavam lá, algumas eram, a maioria que estavam lá estagiando e tal, quando eu comecei esse trabalho voluntariado, percebi que elas não falavam muito bem francês. E isso me fez dizer, cara, se eles estão aqui e assim também estão aprendendo francês, mas mesmo assim tentam se comunicar, alguns deles eram de origem árabe, ou seja, que a língua é ainda mais difícil de acesso. Caramba, sim. Por que não? Por que eu não me jogo? E, de fato, a TV Bordonete, posso dizer que foi um divisor de águas no sentido de me jogar na língua francesa, a qual eu estava querendo aprender e tal. E foi ótimo, porque eu estava na minha área, na área que eu gosto, que é produção, e desenvolvendo esse vocabulário em francês. E foi muito bom. E aí passei 3 meses como voluntária nessa TV, e aí, enfim, as pessoas, o coordenador da TV depois, que é um suíço, veio dizer, poxa, você fez um progresso incrível nesses 3 meses na língua, nem não podíamos imaginar, né? E de repente você começou a pegar o telefone, produzir as suas próprias matérias em francês. Para nós isso é muito bom, assim, é bom ver a sua evolução também. Isso me deu uma energia, né? Também de dizer, pô, que massa, assim, consegui, né? Criei uma rotina, fiz um movimento, melhorei a língua, né? E enfim, foi a forma também de eu poder me adaptar nessa sociedade, assim, entender como ela funciona e não ficar só comendo chocolate e vendo as vaquinhas nas montanhas, né? Dila, uma coisa muito legal que você falou, eu acho que em todo movimento de criação, e principalmente para nós que estamos fora das nossas raízes geográficas, você viu a necessidade emergencial
de você criar a rotina, de você criar a sua rotina. Ninguém ficou falando, olha, você tem que ir lá, você tem que procurar alguma coisa. Isso veio de você. Então, eu acho isso assim super inspirador e isso é uma dica para todas nós em diferentes áreas. Porque muitas vezes a gente acaba caindo numa acomodação, tipo, poxa, não sei falar direito, então deixa eu ficar aqui. Não sabe falar direito? Vamos colocar as caras à tapa, vamos sair, vamos... Então, essa cara de pau, entre aspas, é a gasolina do nosso motor para qualquer mudança. Então, eu já notei como uma das suas pérolas, que no finalzinho a gente põe uns tópicos que são as pérolas que a gente tira do papo. Então, tá aqui, ótimo. você criar a sua rotina para que você pudesse estar se jogando na língua. Então, acho que o segundo ponto é esse, no sentido de criar a sua rotina para você criar uma oportunidade de se jogar na língua. Então, assim, parabéns, parabéns. Essa TV foi realmente um divisor de águas para você, né? Isso. Posso considerar, assim, Geisa. Assim, foi super importante. Aí você me perguntou dos desafios. É claro, eu já conhecia, por exemplo, a família do meu companheiro, então, assim, não foi um primeiro momento, e ainda bem que eles foram super acolhedores, assim, desde o momento que a gente se conheceu no Brasil, que os pais do Julian foram visitá-lo lá, né, quando ele estava fazendo as férias, fazendo o estágio. E aí, nesse contexto, já conheci, mas a comunicação não era muito fácil, porque eles falavam mais ou menos inglês, e eu não falava francês, enfim. E aí ficava o Julian fazendo o meu bicampo ali. Mas aí ter morado aqui e ter conhecido essa família que me acolheu, assim, rapidamente, e até hoje, assim, a minha sogra me considera uma filha, e é um pouco raridade, né? A sogra considerar a nora filha, mas eu posso dizer que tirei na loteria nesse sentido, porque ela realmente é uma segunda mãe aqui. E isso também ajuda a gente a se integrar, né? Quando você tem uma base, um suporte. Quando você tem esse suporte carinhoso, né? Mas assim, a gente colhe o que a gente planta, né? Então, assim, que bacana que já teve essa aproximação de vocês. Não foi de supetão aqui na Suíça. Não é que o teu companheiro trouxe a mulher brasileira negra do Nordeste para cá. Não. Ela viu quem era você, vocês se conheceram, foram criando esses vínculos, né? E aqui se aprofundou mais ainda. É isso que também Total. ajuda, né? Não, acho que isso foi fundamental. E aí você falando dessa coisa que a gente não pode negar, assim, que existe de fato mulheres no Brasil que, sei lá, conhecem pessoas estrangeiras, de repente são convidadas para virem visitar e talvez encontrem situações que não são muito agradáveis, porque a pessoa, no caso, o companheiro que se fez companheiro no Brasil, chega na terra dele... O príncipe vira sapo, né? Exatamente. O príncipe vira sapo e aí aquela... Exatamente. E é muito interessante, porque aí eu vou só querer contar uma mini história, isso aqui nosso tempo é meio curtinho, mas quando eu estava vindo para cá a primeira vez, né, no caso, isso foi em dezembro de 2005, era Natal, e aí todas as pessoas, assim, Natal geralmente as famílias viajam juntas e tal, e era uma viagem que eu ia fazer para a Europa, estava embarcando no aeroporto de Recife, e aí estava toda gata, porque queria encontrar o príncipe, né? Caprichou no visu. Caprichei no visu e tal, e aí, né, com minha malinha toda lindona, e chego na hora do controle do passaporte, ainda no Brasil, na Polícia Federal, e aí o agente olha para mim e diz, você está indo para onde? Faz umas perguntas, normal, né, que é o de praxe que você vai sair. E eu fui respondendo, mas ele ainda insistindo, dizendo, mas você realmente vai ficar na casa do amigo? Você tem certeza disso, sabe? E eu comecei a perceber que, na verdade, ele estava achando que eu poderia ser uma dessas várias mulheres, isso que estou dizendo, não posso negar que existe, né, esse tráfico de mulheres. Sim, sim. E uma coisa muito séria, muito triste. E quanto mais a gente fala, mais a gente pode jogar luzes para aquelas meninas, né, que de repente não têm uma base de educação como você tinha para poder separar o joio do trigo e ter esse discernimento todo. Mas então volta para a história. Então o rapaz da Polícia Federal perguntou um monte de coisa. Isso, insistindo, e aí daí eu percebi que ele, no final, ele tinha que dizer, porque você sabe, né, tem muitas mulheres que vão visitar amigos fora do Brasil e que, na verdade, quando chega lá, não são exatamente amigos. Então, espero que você realmente esteja indo para uma casa segura e tal. E aí eu entendi perfeitamente que ele achava que eu poderia ser, por exemplo, uma dessas várias vítimas de mulheres que vão, né, ao encontro dos seus namorados e companheiros e que, na real, quando chegam lá, percebem que o príncipe é um sapo. Enfim, mas é só
mais uma coisa para afirmar que, assim, graças ao universo, às forças, a Deus, enfim, eu já tinha essa base, né? Entendi quem era o meu companheiro, tive acesso à família dele antes mesmo de vir para cá, e isso acho que só fez fortalecer O vínculo a nossa com você. relação, Sim, sabe? sim. E é isso. Todas nós, brancas, negras, amarelas, precisamos ter o mesmo tratamento. Infelizmente, mulheres numa situação de vulnerabilidade econômica tornam-se alvo de criminosos. Segundo a Organização Mundial do Trabalho, OIT, o tráfico de seres humanos é hoje a terceira atividade criminosa mais lucrativa das máfias internacionais. Duas ONGs baseadas em Genebra lançam um número telefônico gratuito e confidencial, 0800 208 020 para denúncias. Vamos lá, agora vamos falar sobre o Fotográfica. Fotos na África, mas depois a gente vai entender por quê. Você escreveu, você dirigiu e você produziu esse curta que nos leva a olhar para as nossas raízes, né? Para os nossos familiares. A sua família se reinventou no Brasil depois de sair da Guerra Civil de Angola. Que ano que foi, Tila? 76. 75. Você é a caçula, então, você é a caçula de 6 filhos e a única que nasceu no Brasil, né? Você tinha que ser realmente a brasileira dessa família. O que te levou a entender um pouco mais sobre as raízes da sua família? Conta um pouquinho pra gente o que foi a inspiração para o Fotográfica. Isso. Então, eu costumo dizer que tem gente que faz terapia e eu gosto de fazer filmes. Que ótimo. É a tua arte, é a cura através da arte, né? Isso. Na terapia a gente também se cura, você cura através da sua arte. Exatamente. Eu acho que é uma boa definição aí para... Exatamente. Então, e no lugar de fazer terapia, que eu acho que é muito válido também, mas a minha terapia é a arte. E aí, o fato de ser a única filha que nasceu no Brasil, todos os meus irmãos nasceram em Angola, e eu cresci ouvindo essa história da fuga da família, da reinvenção, como você colocou, né? Como é que meus pais conseguiram refazer a vida deles no Brasil, né? Eles que tinham uma vida, enfim, organizada em Angola, meu pai tinha um trabalho dele, minha mãe também, eles tinham a casa deles, eles tinham a rotina deles, de forma que funcionava com os filhos, e de repente essa rotina toda é quebrada, eles são retirados, assim, meio que quase como árvores, assim, né, arrancados do lugar deles por causa de uma guerra, né, por causa de uma tragédia que infelizmente a gente ainda hoje no mundo tem tantas guerras acontecendo e provocando essas migrações, né, de famílias inteiras. A minha família teve sorte de que ela se manteve junta, né? Eu tenho tia que perdeu o marido, enfim, na minha família que ficou em Angola tem outras histórias que são muito complicadas. E aí eu cresci, eu nasço no Brasil e cresço ouvindo todas essas histórias, né, de fuga e de reinvenção e como é que a gente vai sobreviver. Meu pai que trabalhava 3 expedientes, enfim, tudo isso para dar conta da família dele. E aí, quando eu faço faculdade, quer dizer, quando escolho comunicação, era uma área que eu estava bem interessada. Eu não tenho ninguém na família que tenha feito jornalismo ou algo do tipo. Bem, meu pai era professor, ele gostava de escrever, tem, né, alguma coisa nesse. A minha mãe fez relações públicas também, que é comunicação. Que é comunicação, E aí, de tanto escutar essa história, que estava quase virando a minha própria memória, assim, mas é meio estranho, né? Você tem uma memória de uma coisa que você não viveu, né? Assim, no final das contas. Mas, bom, quando eu termino a faculdade, começo a trabalhar com audiovisual e começo a confirmar que essa era a minha paixão, assim, contar histórias através de imagem e de som. Então, eu disse, por que não contar essa história da minha família, né? Porque é uma história tão cinematográfica, no final das contas, assim, tem tantas coisas que acontecem. Por que não me jogar nessa narrativa familiar? E foi desse desejo e sobretudo, de uma narrativa visual que já existia na casa da minha mãe, porque quando eles fugiram, eles não trouxeram nada, assim, vieram praticamente com a roupa do corpo, né? E foram remontando a memória deles, de certa forma, em Olinda, no Brasil.
E quando a família e outras pessoas que haviam fugido descobriram o paradeiro deles, e que eles estavam vivos e que estavam bem no Brasil, resolveram dizer, começaram a vasculhar as coisas. Eu tenho uma foto do seu casamento. Imagina você ir embora, sabe, Geisa? E não deixando tudo para trás, deixando tudo para trás. Exatamente. Não tem nenhuma memória visual do que você viveu antes, sabe? E aí essas pessoas começaram a mandar fotos para minha mãe. Então, tinha foto do casamento dela, foto do aniversário de 1 ano da minha irmã mais velha, foto de um batizado, foto dos meus avós. E por aí, cada vez que essas fotos foram chegando, a minha mãe começou a montar esse mural na casa dela. E eu fui crescendo, vendo esse mural crescendo. E aí, eu olhava para aquelas fotos e, tipo, 80% das pessoas que estavam lá, eu não, tirando a minha família que estava no Brasil, eu não conhecia meus avós, sabe? Eu não conheci, sei lá, o padrinho da minha irmã. E aí, em cima disso, eu disse, cara, eu preciso conectar com essas fotos de alguma forma. E com essa história que eu escuto desde que eu me entendo por gente. Então, o filme ele nasce disso, dessa vontade de me conectar com essas raízes, né? E, ao mesmo tempo, estando em Olinda, que é um lugar, né, o Brasil como um todo, por ter sido colônia de Portugal e por ter tido também muitos negros escravizados foram para o Brasil, então tem uma população negra muito grande e, por consequência, existem muitas manifestações, né, de origens africanas que se passam em Olinda, né, a parte da música, a parte da religião e tal. Então, o filme, na verdade, é um pouco eu, uma negra, nascida no Brasil, mas filha de angolanos, do tipo assim, os meus ancestrais eles não vieram nos navios negreiros, né, é uma migração mais recente, mas aí eu estou em Olinda, onde tem tantos outros negros, né, que, de certa forma, têm sim o seu pé na África, e que, por tabela, manifestam, de alguma forma, alguma parte da cultura africana, né, que faz parte da cultura brasileira. E aí eu estava lá em Olinda, me deparando com tudo isso, me deparando com essa África que eu via dentro de casa, que é a minha mãe, que são os meus irmãos, com essa África que eu via na rua, que são os maracatus, que são os rituais de candomblé, e com todas essas informações eu disse, eu preciso processar isso, e acabei processando através do filme, que é o Fotográfico, que é um pouco essa minha relação com a minha família, no caso, né, esses angolanos que vieram fugidos da Guerra Civil, mas também relação com essa Olinda, que tem tanto de África também. Foi uma grande homenagem para toda a tua ancestralidade, na busca dessa ancestralidade e de outros também, né, de Angola. As várias Áfricas, até aquelas que você não conhecia, né? E a gente tem um desejo que é trazer claro, o Fotográfica está disponível na internet, a gente vai disponibilizar o link para quem quiser assistir esse curta-metragem, que é muito legal, ele é muito interessante, eu me emocionei bastante, e é por isso que eu quis trazer essa história para cá, para a gente poder espalhá-lo pelo mundo. Vamos ver se a gente consegue, em setembro, fazer um Papo Oxitocinas presencial com você, arrumando algum local, porque foi assim que a gente, depois do próprio curta-metragem, uma das coisas mais ricas é a discussão depois, né? Sim. O que a mensagem bate para cada uma com as nossas próprias histórias. E fica muito mais rico essa troca, né? Tila, que dentro dessa tua trajetória de mulher que cria, que tenta conciliar os vários papéis aí que a gente exerce, que toques ou que dicas você daria para mulheres que estão espalhadas pelo mundo, para brasileiras, portuguesas, a gente está falando na língua portuguesa, né? Mas mulheres que estão espalhadas pelo mundo e que estão recomeçando algumas fases, estão se reinventando em lugares diferentes, com histórias diferentes, com uma bagagem diferente da sua, né? Que dicas você poderia dar que poderia ajudar essas mulheres para fortalecer as suas criações? Seja a criação num novo casamento, seja num divórcio, seja num novo trabalho, numa adaptação num novo país. O que você poderia dar para a gente poder concluir o nosso papo? Ótima conclusão no final. Então, uma coisa que eu aprendi, aqui, agora que eu não estou mais no Brasil, isso para mim está muito mais forte,
é o seguinte, é porque quando a gente entra no esquema no meu caso, eu tenho 2 filhos, eu nem falei sobre isso, mas é importante dizer que, além do companheiro, e a gente se mudou aqui para a Suíça agora vai fazer 3 anos, a gente tem 2 filhos em idade bem dependente ainda, o Theo de 6 anos e o Thiago que está com 2 anos e meio. E aí, quando você entra nesse esquema mãe, mulher, sabe? Mãe, mulher, filha, nora, sabe? E ainda quer ser cineasta, você tem que criar espaços próprios, sabe? Para mim, no meu caso, para eu não perder o foco, eu preciso de um momento meu. Eu sei que é super difícil, sobretudo quando você tem 2 crianças pequenas em casa, mas você tem que realmente botar isso como prioridade, sabe? E criar espaços próprios para você fazer o que você quiser. Para não fazer nada, para escutar uma música, para ler um livro, para ir para, no nosso caso aqui da Suíça, ir na beira do lago, sabe, respirar um ar puro, sem crianças, sem marido. Porque eu acho que são nesses momentos que você pode meditar mesmo sobre você, sobre quem é você, porque às vezes a gente é tão misturado, né, com tudo isso, com menino, com marido, você não sabe mais o que é marido, o que é menino, é tudo a mesma coisa quase. E é importante a gente saber quem a gente é, a gente poder saber para onde a gente quer ir, porque senão vira uma vontade coletiva, não é mais você, é o conjunto da sua família, que eu acho que tem que ter também, a gente tem vontades coletivas também, mas é bem importante a gente ter nossa própria vontade. E eu acho que isso vai deixar a gente mais feliz, mais leve, e isso vai repercutir nessa própria constelação que é a nossa família, sabe? Porque se você é uma mulher que está, sei lá, não está feliz, não está se encontrando, e mesmo assim não está buscando se encontrar, isso vai repercutir na tua família, sabe? Vai repercutir nos teus filhos, nas tuas relações ali. Nas suas relações, com sabe? certeza, com certeza. Então, assim, eu acho que o mais importante é isso. Nem que seja, sei lá, uma horinha que você tenha por semana, que seja, porque eu sei que é difícil. Mas, sei lá, aquela quinta-feira, de 6 às 7, maridão, vai ficar com as crianças, porque eu vou correr, ou eu vou andar de bicicleta, ou eu estou escutando minha música, meu podcast, sabe? E eu quero fazer isso com calma, eu não quero fazer isso arrumando a casa, eu quero fazer isso no parque, sabe? Mas, assim, criar isso, e eu te digo que, assim, conversar, porque às vezes o marido também está cheio de coisa, vai dizer, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Cara, mas se eu consigo, você vai conseguir também, sabe? Até porque essa criação, você não está me ajudando, assim, o marido não está ajudando na criação, ele é pai, então ele tem a parte dele nessa criação, sabe? Estamos juntos, né? Estamos juntos criando esses filhos e criando essa família. Exatamente. Então, assim, não se sinta culpada de que nem que você queira, nesse tempo, ir na manicure, sabe? Na sua cabeleireira, que você quer falar com ela e tal. Eu acho, assim, criar espaços para você se conectar com você, sabe? Eu acho que é isso. Que coisa linda você falar isso agora, porque nós somos de gerações diferentes, teus filhos, o Theo e o Thiago. O Theo tá com 6, o Theo tá com 6 e o Thiago tá com 2, é isso, né? Isso, exatamente. Tá, o Theo e o Thiago. 6 e 2, tem 4 anos de diferença entre eles aí. Uhum. Os meus agora estão com quase 18 e 15. E na fase que eles estavam pequenininhos, menorzinhos, a impressão que eu tinha é que assim, eu já não tinha mais vida, porque era tudo tão meio que sofrido para eu conseguir encontrar um tempo para mim. E hoje eu sou a prova viva, como outras mulheres com filhos maiores, o tempo passa. Quando a gente está grávida, a gente acha que a gente nunca vai deixar de ficar grávida, né? Porque assim, parece que demora tanto, mas a vida tem os seus ciclos e é muito importante, é fundamental para a nossa saúde física, psíquica, espiritual, mental, a gente criar esses espaços para nós. E a gente, para você que está nos escutando aí, se você puder tirar uma única dica, um único insight, é esse, assim, crie um pequeno espaço para você, porque quando a gente não faz isso, a vida cobra. A gente adoece, a gente murcha, a nossa energia vai lá pro pé. Aí você vai para médico, fisicamente está tudo bem com você, não tem nada, não tem problema nenhum, mas você não consegue nem sair da cama, não é assim, Tila? Exatamente. É isso mesmo, gente, sabe? Então, assim, e eu acho que para mim, que além de ter que criar esses espaços, eu tenho que criar, como mudei de país, deixei todos os meus amigos, né, no Brasil.
amigos e amigas. Então, assim, para mim, além de criar esse espaço para mim, assim, para eu entender o que é que eu quero, o que é que faz sentido, para onde é que eu quero ir, quais são os meus objetivos, eu preciso também criar a minha base social, né? Que é importante. E para isso você precisa de tempo, né? Tomar um café com uma amiga, sei lá, ir para um cinema, né? Então, assim, eu acho que essas pequenas, parece que são pequenas coisas, mas eu acho que essas coisas sociais, elas são importantes. A gente não pode ficar só no computador e só curtindo o Instagram, a gente precisa de vida real também. De verdade, de verdade. Tá me lembrando, enquanto você fala, tá me lembrando o Pequeno Príncipe. É o tempo que você se dedicou à sua rosa que a tornou importante. Isso. Que tornou-a importante, né? Então, às vezes, é um café com uma amiga mesmo que não quer dizer que todas as pessoas que você conhecer vão ser as suas melhores amigas. Não. Isso. Vão ter algumas que você vai ter mais afinidades, outras nem tanto, mas aquela que você sentir que tá dando uma liga legal, vamos investir o nosso tempo nisso também, né? Vamos investir o nosso tempo. Deixa eu pegar as suas pérolas, então, ver se você concorda com as suas pérolas. Tá bom. Para que a gente possa realmente dicas para as mulheres que estão criando em locais diferentes, né? Criar espaços próprios, criar o seu próprio tempo, né? Saber quem a gente é para saber aonde a gente quer ir. Isso aqui dá até um post legal. Saber quem a gente é para saber aonde a gente quer ir. E outra coisa que você falou que eu não anotei aqui, mas está aqui na cabeça existe o nosso querer coletivo de família, que é importante a gente alimentar também, mas a gente só vai conseguir dar o nosso melhor nesse querer coletivo quando a gente presta atenção no nosso querer individual. É isso. Então, eu acho que isso é a base de tudo para todas as mulheres aí que estão criando qualquer que seja a sua criação. Tila, querida, você é uma abençoada, é uma mulher linda, é uma mulher de um coração enorme, de uma inteligência, de uma criatividade. Quero muito poder fazer parte dessa sua rede de amigos e colocar todas as nossas oxitocinas juntas aí. Ótimo, vamos botar. Para que a gente possa criar o nosso espaço em conjunto, tá bom? Você quer falar uma última coisinha? A minha última mensagem vamos tentar trazer a Tila aqui para a VVI com um filme, então, fotográfica, para que a gente possa depois fazer um grande bate-papo presencial sobre o filme. Quanto tempo dura o curta? 30 minutos? 25 minutos. 25 minutos. A gente assiste junto o curta-metragem fotográfica e depois a gente conversa, então, sobre tudo que pintou na cabeça, no coração durante o filme. Maravilha. Está marcado, eu espero que a gente consiga assim, esse espaço e, na verdade, para finalizar, só agradeço essa oportunidade, Geisa, da gente poder, enfim, compartilhar nosso percurso e espero que possa inspirar outras pessoas, né? Possa ajudar outras pessoas a criarem seus espaços, a criarem, não importa o que seja. E porque eu tenho um amigo em Recife que diz uma coisa que é muito interessante, ele fala sempre assim, quem fica parado é poste. Então, quem fica parado é poste. Eu costumo dizer que água parada dá dengue. Também, né? Entendeu? Então, assim, quem fica parado é poste. Eu gostei do poste e a dengue, é a mesma coisa. Então, vamos nos movimentar e vamos crescer, porque os filhos crescem, a gente envelhece. E eu quero muito olhar para trás, quero muito que todas nós possamos olhar para trás, quando a gente estiver lá nos nossos 80, 90... Cara, consegui fazer tudo o que eu queria. Algumas coisas saíram tudo diferente, mas eu pelo menos tentei. Eu acho que esse é o objetivo de vida, né? De estarmos vivas. Exato, Geisa. Então, querida, um beijo muito grande para você. Beijo. Obrigada a você que está aí assistindo a nossa Oxitocinas. Deixa o seu comentário, manda um beijo para a Tila. E, Tila, obrigada de coração. Eu que agradeço, Geisa. Beijo grande. Tchau. Tchau, tchau.